Bom dia, gente. Pode se sentar. Vocês oraram por mim, eu gostaria de começar orando por vocês. Vou pedir para que vocês abaixem a cabeça de vocês, coloquem a mão no coração. Deus, eu quero abençoar os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Pai, eu quero que nesta manhã eles recebam tudo que o Senhor tem para ministrar o coração de cada um, porque somente o Senhor pode ministrar na individualidade, Deus. Então, que eles recebam tudo que vem do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo vocês que estão em casa, vocês que nos visitam. É um prazer ter vocês aqui. Para quem não me conhece, o pastor já disse, eu sou a Nathalie, eu tenho 26 anos. Eu tenho 26 anos, eu sou filha amada do Deus Altíssimo, segura e convicta de que nada pode me afastar desse amor. Amém? Eu sou solteira, tenho que vender meu peixe, né? Se você estiver aí me visitando, né, seja bem-vindo. É só porque eu estou muito nervosa. Então, nessa igreja vai fazer 9 anos de muito trabalho. Eu dei muito trabalho. Então, se você acha que você deu trabalho, multiplica por 75, foi o tanto que eu dei trabalho. Mas eu permaneci. E eu tenho orgulho disso. Hoje, atualmente, eu estou na liderança dos adolescentes. E no ramo secular, eu sou pedagoga formada. Eu gosto de começar falando isso porque para vocês verem que se juntar todos vocês não dá o meu pecado. Mas que Jesus, ele entrou na minha vida e eu decidi viver esse Jesus. Então, não é o tanto que eu peco, mas é que eu decido caminhar na presença dele. E esses 9 anos eu tenho feito isso. Amém? E para vocês que nos visitam, nós estamos na série O Sermão do Monte. E estamos no penúltimo ensinamento. Domingo que vem é o último. E essa série foi fantástica, porque a mesma série que a gente estava ministrando aqui, a gente estava ministrando com os adolescentes. E depois eu assistia e eu falava como que Deus é gracioso e Ele dá a linguagem para cada ambiente. Então, aqui foi ministrado uma coisa e lá foi ministrado o mesmo tema, só que coisas para a idade daqueles adolescentes. Amém? Então, essa série ela tem como objetivo valorizar a nossa vida, como nós decidimos viver agora na cultura do reino de Deus. Então, nós já ouvimos sobre as bem-aventuranças, nós já ouvimos sobre a verdadeira felicidade, já ouvimos que nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós já vimos sobre o julgar os outros, né? Que o julgar não é para os de fora, mas é para quem está dentro. Nós vimos sobre esmola, oração, jejum. E não é o quanto fazemos, mas qual é a real intenção do nosso coração em fazer essas coisas. Sobre os tesouros no céu, Jesus e a lei, as preocupações da vida. E hoje eu vou ministrar sobre a bondade de Deus. E hoje é um culto muito especial. Não ligue se eu chorar, porque não tem como ministrar se eu não chorar. Há 9 anos atrás eu cheguei nessa igreja endemoniada. E hoje eu vou ministrar a bondade de Deus. Há 9 anos atrás eu cheguei sem família, sem R$1 no bolso, cheia de problemas, sem identidade nenhuma. E hoje eu vou ministrar sobre a bondade de Deus. Eu não tinha identidade nenhuma. E quando vocês escutam Deus faz coisas melhores e melhores do que você pensa. Nunca imaginei estar aqui porque eu não sonhava, não tinha sonho. E hoje poder falar sobre a bondade de Deus, isso alegra meu coração. Amém? Então, vamos lá para a palavra de Deus. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Abra sua Bíblia em Mateus 5, o capítulo 1. A versão que eu estou usando é a NAA. Obrigada. Se puder trazer um pacote fechado. Vamos lá. Brincadeira. Vamos lá. Eu brinco porque eu estou nervosa, mas eu tenho muita responsabilidade para com o Senhor, tá, irmãos? E a palavra de Deus diz assim: ao ver as multidão, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele começou a ensiná-los.
Eu queria começar de uma forma bem ousada. Eu não gostaria que você visse a Nathalie ministrando nessa manhã, mas eu gostaria que você visse o próprio Jesus ministrando através da minha vida. Quem ministrou o Sermão do Monte não foi o próprio Jesus? Então, ele está aqui nesta manhã para ensinar a todos vocês. Então, os seus discípulos se aproximaram-se dele. E em Gálatas 2:20 diz que eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se você não teve esse entendimento do próprio Jesus te ensinando através das nossas vidas, você pode voltar lá no canal do YouTube e reassistir as pregações, né? E eu imagino que quando os discípulos se aproximavam de Jesus, eles ficaram com uma cara de bocó, assim, né? E Jesus ensinando e eles ali atentos, sem piscar, atento a tudo o que Jesus tinha para ensinar eles. E eles ficavam muito atentos a tudo que Jesus tinha para ensinar. E quando a gente lê esse primeiro versículo, a gente vê que existe dois grupos de pessoas. A multidão e os discípulos, certo? E eu gostaria que o seu coração, muito sincero diante de Deus, que nesta manhã você se encaixasse em um desses dois grupos. Porque eu vou falar sobre a bondade de Deus. Mas se você for multidão, você vai ver a bondade de Deus de uma perspectiva. E se você for discípulo, você vai ver a bondade de Deus de outra perspectiva. E em nome de Jesus, eu quero que hoje você saia daqui com a visão certa do que seria a bondade de Deus. Então, vamos lá para o texto propriamente dito. Abra sua Bíblia em Mateus 7, do versículo 7 ao 12. Eu vou tomar um pouco de água, porque lá de baixo parece que essa água é muito boa. É boa mesmo. Mateus 7, do 7 ao 12. Eu vou tentar falar mais devagar, porque parece que eu estou falando rápido. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. E diz assim: peçam e lhes serão dados. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todos os que pedem recebem, os que buscam encontram, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros vos façam, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. Então, essa passagem ele começa falando: peça, busca, bata, pois todos que pedem recebem, os que buscam encontram, quem bate a porta será aberta, não é verdade? E quando eu li esse contexto, parece algo muito familiar. Quem é que quando quer alguma coisa, insiste muito até você dar? Os filhos. Os filhos, eles não param de pedir enquanto você não dá. Não é verdade? E eu queria que você imaginasse isso comigo. Você está em casa, o pai ou a mãe está sozinha com uma criança, e você precisa se ausentar por alguns minutos, precisa ir no quarto, fazer alguma coisa. Só que antes de você se ausentar, você dá tudo o que a criança precisa. Você dá banho, você dá comida, você dá água, se tiver ruim, você dá um remédio. E aí você deixa ela ali entretida com alguma coisa e se ausenta por alguns minutos. Vai no banheiro, vai no quarto, vai fazer qualquer coisa. Quando essa criança percebe que você não está mais no mesmo ambiente que ela, o que ela faz? Sai para te procurar. Ela sai para te procurar pela casa, pelos cômodos, e quando ela percebe que você está trancada no quarto, ela começa a fazer o quê? Bater. Mamãe, papai, aí começa a chorar, fazer aquele escândalo todo, até que você abra a porta. E você já viu a sensação de quando você abre a porta, o que a criança faz? Ela para de chorar na hora, abre um sorriso, levanta os bracinhos, né, se for muito pequenininho, e se aconchega a você. Não é verdade? Só que eu te pergunto, por que a insistência de encontrar, sendo que ela já havia recebido tudo o que ela precisava? Ela já havia recebido tudo o que ela precisava por aquele curto período de tempo que ela estaria ali por conta da presença. Não importava o que ela ia receber, ela queria a presença. E foi o que Deus ministrou no meu coração. Que os discípulos, eles sabem que já recebeu tudo em Deus, por intermédio de Jesus, até que Ele venha nos buscar.
Mas Ele me garante e te garante que se eu bater, que se eu buscar e se eu procurar, eu vou encontrar sempre a sua presença. Eu vou encontrar sempre a sua presença. Só que aí nós vemos um outro contexto, a multidão. Ela vai pegar esse versículo e vai falar, achei o gênio da lâmpada mágica. Eu quero isso, eu quero aquilo, aí acha que basta raspar, e aí começa a pedir. E aí, se Deus não faz o que ela quer, ela começa a falar que Deus não é bom, que Deus não ama, que Deus nem existe. E ela começa a comparar aquilo que não pode ser comparado. E aí você deve estar me perguntando, mas Nathalie, eu não posso pedir as coisas que eu quero? Você pode, e você deve pedir para Deus as coisas. Só que nós, como discípulos de Jesus, a gente não se atenta aos nossos pedidos. Nós se atentamos para quando a porta se abre, Deus nos chama a uma intimidade. Então você está lá, Deus, eu quero um carro do ano. Aí Deus abre a porta e fala, mas você não me honra nem com esse que você tem. Você dá carona para alguém? Aí Deus te chama para uma intimidade. Deus, eu quero a casa do ano. E aí Deus te chama para uma intimidade, confronta seu caráter, mas você recebe os adolescentes na sua casa? Estou fazendo um merchan porque eu preciso de casa. Você honra a Deus com o pouco que Ele te deu? Deus, eu quero uma promoção no meu serviço. E você ora e você pede. E Deus abre a porta e fala, mas você dizima? Você oferta? Você abençoa alguém? Você faz parte do Realize, né, pastor? Precisa de gente ainda. Entra no Realize. O discípulo ele não está preocupado com os seus pedidos. Porque ele sabe que Deus, se for a vontade de Deus, Ele vai cumprir. O discípulo está atento para quando a porta se abre, Deus confronta o seu caráter. Para que você receba todas as coisas nele. O discípulo sabe que toda oração é prescrita, aceita e recompensada de acordo com o seu caráter. Se você pedir uma coisa e o seu caráter está de ok, Deus vai acrescentar. É a promessa dele. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Abra sua Bíblia em Salmos 18, 25, 26, diz assim. Salmos 18, 25, 26. Está escrito assim, para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Por isso que Deus abre a porta e Ele nos chama uma intimidade para confrontar o nosso caráter. Porque aí Ele vai se revelar. Esse inflexível aqui nessa versão, pesquisando no Google, ele tem o significado de nem ceder e nem mudar aquilo que é propriamente dito. Mas nesse contexto de Salmos, tem o sentido de que ele não se revela a algumas coisas. Ele não se revela. Então, nesse contexto, ele não se revela. Pois não há impureza em Deus, não há mentira em Deus, não há arrogância em Deus, não há inveja em Deus. Então, para o puro ele se faz puro, para o fiel ele se mostra fiel. Mas para o arrogante, o mentiroso, o invejoso, o egoísta, o hipócrita, ele diz que ele não se revela a essas pessoas. Ele não se revela. Mas a multidão, ela sempre vai olhar para as pessoas para comparar se Deus é bom ou não. O discípulo vai estar atento para que Deus confronte seu caráter. A multidão, ela vai olhar para a vida do outro e vai falar, mas se o mundo está essa coisa que está hoje, como que existe um Deus bom? Nossa, fulano de tal ganhou aquele carro, mas eu não. Então Deus não é tão bom assim. Compara as coisas como se isso fosse o essencial para mostrar se Deus é bom ou não. Comparando aquilo que não pode ser comparado, diminuindo aquilo que não pode ser diminuído e ditando a parcialidade se é ou não é. Se Deus é bom, Deus não é bom, tão bom assim. Naquele caso ele foi bom, com aquela pessoa ele foi bom, mas comigo ele não é. E aí você começa a diminuir aquilo que não pode ser diminuído. Ditando uma porcentagem, se é ou não, de uma coisa que não tem como você fazer isso. Porque ele é bom. Se nós formos para a Bíblia, os irmãos de José acharam que o pai não foi bom para com eles porque o irmão recebeu uma túnica e os outros não. Então o que aconteceu?
A piada interna. Só duas entenderam a piada interna. E eles acharam que o pai não estava sendo bom com eles porque apenas um recebeu a túnica. Quando a gente olha a história do filho pródigo, o filho mais velho que ficou em casa, ele achou que o pai não era bom porque estava dando um jantar. O pai deixou de ser bom com ele? Não. O pai se precisava revelar alguma coisa para aquele que estava voltando. Não que ele não era bom para com o que ficou. Ele precisava revelar alguma coisa de que era bom ter o filho perto dele. Que era bom ter o filho perto dele. Então, a multidão ela tenta comparar as coisas para ditar se Deus é bom ou não. Sabendo que a Bíblia nos afirma que a bondade de Deus é uma de suas principais qualidades e atributos. E que essa bondade pode ser vista na obra da criação. Abra em Gênesis 1:31. Nós conseguimos ver a bondade de Deus quando Deus termina lá e diz: Deus viu tudo o que havia feito e disse que era muito bom. Então a gente consegue ver que Deus é bom se a gente olhar para tudo que foi feito. Você passa pelas praias e fala, nossa, que coisa feia. Né? Não, você fala, nossa, que coisa bonita. Deus ele se revelou na obra da criação. Deus ele revela a sua bondade porque ele nos sustenta. Em Isaías 41, 41, versículo 10 diz, não temas, porque eu estou com vocês. Não fiquem com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Deus é bom porque ele sustenta você. Nós estamos sendo sustentados pela mão de Deus. E isso faz parte da sua bondade. E ele nos permite revelar a sua bondade pelo ato da cruz. Pelo que Jesus fez por nós na cruz. Romanos 5, 10, 11. Romanos 5, versículo 10, 11 diz assim. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. O discípulo sabe que nós, como os filhos de Deus, conseguimos mostrar parcialidade da bondade de Deus. Porque Deus trabalha individualmente com cada um. Certo? Então, o que Deus vai acrescentar na sua vida não é agora, porque Ele tem o seu trabalhar com cada pessoa. O discípulo, ele sabe que a multidão não revela nada sobre Jesus. Não revela nada sobre a bondade de Deus. E o discípulo, ele está olhando para quem? Para Jesus, que foi o único que conseguiu mostrar 100% da bondade de Deus. Ele foi o único que conseguiu mostrar 100% da bondade de Deus. E o discípulo, ele sabe disso. Mas a multidão, ela vai olhar para o que Deus está acrescentando na vida do outro. E vai ficar, mas Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não cuida de mim. E vai ditar, Deus é bom. Não, Deus não é bom. Mas nós, como os discípulos de Jesus, que eu creio em nome de Jesus que nós somos, nós olharemos para Jesus, porque Ele é o único que dita 100% da bondade de Deus. Em Salmos 34:8 diz assim, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurados é quem nele se refugia. Os discípulos conseguem provar. Os discípulos conseguem ver a bondade de Deus. Porque nós experimentamos o que Jesus fez na cruz. Alguém aqui ainda não experimentou? Hoje é o dia. Mas se você conseguiu experimentar, você consegue provar. Porque Deus te sustenta. Deus, ele se revela a você. Mas nós achamos que Jesus, ele só vai se revelar, Deus só vai se revelar bom quando ele fizer alguma coisa para nós. Sendo que ele já fez tudo o que a gente precisava que ele fizesse. Mesmo sem merecer.
E Jesus consegue mostrar na totalidade da bondade de Deus para mim e para você. Mas a multidão não acredita nisso. Porque precisa ver para quê? Precisa comparar todo mundo, botar todo mundo no mesmo saco para dizer se é ou não. Mas os discípulos sabem que cada um tem seu processo, Deus trabalha de cada um de uma forma, e eles permanecem na bondade de Deus, nesse experimentar e revelar da bondade de Deus. E Jesus, ele continua nos ensinando que, ou quem de vocês, se o filho pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se eu e você, não sou eu que estou dizendo, mas também estou, porque aqui está escrito que nós não somos bons. Nós fazemos menos maldade, pela graça de Deus. Porque Jesus habitou em nós, a gente não faz tanta maldade, mas nós não somos bons. E ele diz isso. Agora, imagina aquele que é bom, o que ele não pode fazer comigo, com você. Eu estou aqui, gente. O que ele não pode fazer? Mas não foi o tanto que ele me deu, mas foi o tanto que ele abriu a porta e confrontou o meu caráter. Você precisa mudar isso, você precisa fazer isso, você precisa se arrepender disso. Vamos mexer nisso? Vamos falar sobre isso? Às vezes eu saía correndo por aqui e ninguém me pegava. Mas ele sempre nos chama para a intimidade. Mas nós não somos bons. Em Romanos 7:19, Romanos 19 diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas mesmo assim, conseguimos fazer alguns atos de bondade. Imagina aquele que não existe maldade nele, o que ele não pode fazer com seus discípulos, com seus filhos. Imagina o que Deus não pode fazer comigo e com você, que somos filhos dele, que permanecemos nele. Imagina o que ele dará a nós. O que ele nos dará? E de verdade, eu não consigo ver esse dará com coisas que a traça e a ferrugem pode consumir. Eu vejo o quanto ele pode fazer com que eu e você cada dia mais parecemos com Jesus. Quanto mais as pessoas podem vir, nossa, aquele ali é manso. Nossa, aquele ali é humilde. Nossa, aquele ali tem os frutos do Espírito mesmo. Eu acredito que são essas coisas. E que se a gente buscar e se a gente pedir, ele dará essas coisas a nós. Mas ele também sabe do que a gente precisa aqui na terra. Mas ele sabe que as coisas que ele nos dá aqui na terra não vai mudar quem nós somos, não vai mudar o nosso caráter, não vai mudar como tratamos as pessoas. O que ele nos dá vai ser para contribuir com aquilo que ele já está fazendo, para crescimento e expansão do reino de Deus. Mas a multidão vai estar só preocupada para quando ele nos dá, para quando ele acrescentar. Pois a bondade de Deus em nós, ela é acrescentada. Mas a bondade em Deus, ela é a sua essência. E essa essência pode ser revelada a nós, de acordo com o nosso caráter. E Jesus, ele fala: portanto, tudo que vocês querem que os outros vos façam, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu lembro que eu cheguei aqui na igreja, eu era ranzinza, eu era chata, eu era insuportável. E aí eu falava, nossa, ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo, ninguém olha na minha cara, ninguém. Só as pessoas, ninguém fala, ninguém inclui, ninguém nada. Aí um dia o pastor estava aqui, ele falou, se você quer que te abrace, quantas pessoas você já abraçou hoje? Se você quer ser incluído em algum lugar, você já incluiu alguma pessoa hoje no seu ciclo de relacionamento? E eu falei, eu entendi. Aí eu comecei a ser menos chata. E aí eu comecei a falar com as pessoas, pelo menos, oi, bom dia, boa noite. Porque é muito fácil a gente querer, mas é muito fácil a gente fazer de acordo para quando a gente receba da mesma forma. Então a gente quer perdão, mas muitas vezes a gente não perdoa. A gente quer ser incluído, mas muitas vezes a gente não inclui ninguém. A gente quer ser bem aceito pelas pessoas, mas muitas vezes a gente tem um monte de preconceito. E a gente não quer que nos julgue, mas a gente julga. A gente não quer que fale sobre nós, mas nós fofocamos de um monte de gente. Desculpa, eu estou com o microfone para falar. Quer ser recebido na casa das pessoas, mas não abre a sua casa para as pessoas.
Mas Jesus, Ele está nos chamando para viver a bondade de Deus, para que Deus Ele pontue o nosso caráter. Porque Deus Ele é bom, porque Ele não permita. Ele já deu tudo que a gente precisa. Ele já deu tudo que a gente precisa. E mesmo assim Ele continua nos mostrando onde temos caído, onde temos falhado, para que a gente não fique longe dessa bondade. Ele só simplesmente poderia falar, já dei tudo, agora vocês se viram aí com o que vocês... Mas não. Ele continua. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. No começo da pandemia, eu tinha 2 empregos. E no meio da pandemia, fechou tudo, eu perdi os 2. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Só que como eu trabalhava em 2, eu usava o salário de um e aí o outro eu guardava. Então eu tinha uma poupança ali, bem guardada, escondida, 7 chaves, que eu achei que ninguém nunca ia tocar nela. E no começo da pandemia, Deus, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Até que numa sexta-feira, Deus falou, Nathalie, você ama eu? Eu falei, amo, Senhor, eu te amo. Com tudo que você tem, com tudo que eu tenho, Senhor. Então Ele falou, eu quero tudo. A lágrima voltou assim, ó. Falei, não, Senhor, peraí, tudo o que o Senhor quer? Eu quero tudo que você tem. Eu falei, eu tenho essa casa aqui, fiquei ludibriando Deus ali, né? Tentando tapear Ele ali. Falei, Deus, não tem nada, não. O que o Senhor quer? Aí Ele falou, eu quero tudo que tem guardado. Eu lembro que era R$1.000. Eu demorei para juntar aqueles R$1.000. Olha, foi sofrido para juntar aqueles R$1.000. E aí eu levantei da oração meio brava, assim, meio... Como que Ele pede isso, né? Ele sabe que daqui 2 semanas meu aluguel vence, como eu vou pagar? Ele sabe. Não, eu devo ter ouvido coisa errada. Quinta-feira meu coração ficou naquilo, e agora o que você vai fazer? E agora o que você vai fazer? E agora o que você vai fazer? Sexta-feira, de manhã, não consegui dormir, acordei e falei, vou orar, né? Aí bateu um arrependimento em mim. Eu falei, Deus, eu não confio no Senhor, não. Eu confiava nos meus 2 empregos, que eu conseguia juntar R$1.000. Eu não confio no Senhor. Eu não confio. Eu confio nisso porque eu sei que está lá. Se eu precisar, é só ir lá e pegar. Mas eu não confio na sua provisão. Eu não confio que o Senhor é um bom Deus e que o Senhor vai me suprir todas as coisas. Eu não confio. E eu me arrependi. E aí eu levantei, limpei o choro e falei, agora tem que ter uma atitude. O que você vai fazer? Falei, tá, já entendi. Fiz um pix lá para a igreja rapidão, o senhor lá jogou o celular na cama, que eu falei, agora não tem mais volta. Até pensei em ligar para o pastor, fiz sem querer. Devolve aí, por favor. Foi sem querer. E passou aquele dia. Sábado a gente ia ter o primeiro evento com os adolescentes online, a gente já fez uma noite do pijama, e divertindo, tal, foi muito maneiro, o negócio acabou 3 horas da manhã, eu na casa da pastora Deise. E eu peguei e falei, pastora do céu, semana que vem vence meu aluguel e Deus pediu para eu dar tudo para ele. Agora eu vou fazer o quê? Ela olhou com aqueles olhão para mim de... Ela piscou assim. Falou, o que você sabe fazer? Eu falei, olha, contexto de pandemia, eu nem estou formada ainda, o máximo que eu consigo fazer é dar aula particular, fazer acompanhamento de reforço. Ela ficou quieta ali mexendo no celular, e ela falou assim para mim, pronto, uma imagem. Nathalie, acompanhamento de tarefa. Eu falei, o que isso aqui me ajuda? Continuo sem os R$1.000. Como eu vou pagar meu aluguel? E ela pegou e falou, vamos ver o que dá. E aí a gente postou na rede social, todo mundo compartilhou. Domingo, às 18 horas, a minha agenda de segunda já estava fechada. Fechada. Mas Deus não foi bom porque Ele acrescentou o trabalho. Ele foi bom porque Ele me mostrou que eu não estava confiando nele. E aí eu tive uma atitude de fé, e essa minha atitude fez com que Ele acrescentasse as outras coisas. Mas às vezes nós só pedimos, e quando Deus nos confronta, a gente não faz, não tem uma atitude. E aí nós falamos que Deus não é bom. Mas não é que Ele não é bom, você não se comportou como Ele queria que você se comportasse. Se seu filho te bate, se seu filho te espanca, e ele quer lá um... E tem criança que espanca hoje, eu fico assustada. Toca fogo. Piada interna também. E aí o seu filho quer um videogame, você vai dar um videogame para o seu filho? Seu filho não está com boas notas na escola. Eu sei que isso não é padrão, mas você vai conseguir recompensar o seu filho? Agora, e quando ele faz o que é correto? E quando ele faz o que vocês têm de princípios?
Quando ele segue aquilo que está na palavra de Deus, e você o corrige, você vê o comportamento, a mudança dele, não dá até mais um prazer de abençoar, de contribuir, de presentear. Agora nós achamos que Deus só tem que fazer para nós. Esquecemos que a gente também tem a nossa parcela, que é se comportar como Ele nos confrontou. Como Ele disse que nós deveríamos caminhar. Como nós deveríamos estar na presença dEle. E aí Ele vai acrescentar as outras coisas. Isso é promessa dEle. É promessa dEle. Abra sua Bíblia em 2 Reis 20, do 1 ao 6. Do versículo 1 ao 6. 2 Reis 20, do 1 ao 6, diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, seu Deus, Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos dos reis da Síria, tanto vocês quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Ezequias, ele chorou e a sua oração foi atendida rapidamente. Então ele orou, abriu o coração diante de Deus e Deus respondeu imediatamente. Então ele pediu: Deus, eu te honro, e Deus atendeu. Porque Deus pode fazer isso. Você orar hoje, Deus atendeu hoje. Você fazer e Deus atender imediatamente. Só que nós vamos lá para um outro. Nós vamos lá para Mateus 26, 36 a 46. Então, em Ezequias, Deus ele quis abençoá-lo. E ainda por cima, curou e acrescentou mais 15 anos da sua vida. Em Mateus 26, 36, conta a história de Jesus no Getsemane. E está escrito assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. E adianta um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, olhando e dizendo: Meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. O próprio Jesus levou um nãozinho de Deus. Porque se Deus não atendeu, mas ele sabia que era melhor a vontade de Deus. Ele sabia que era bem melhor o que Deus iria fazer. Ele bateu, ele pediu, ele buscou. E quando a porta se abriu, Deus falou, eu tenho algo muito mais para fazer. E ele permaneceu no plano de Deus. Mas nós oramos e ainda nós temos a capacidade de colocar esse final dessa frase. Seja feita a tua vontade. Mas aí Deus não faz sua vontade, faz a vontade dele. Aí você fala que Deus não é bom. Que Deus não é bom. Deus, faça a tua vontade. Eu quero casar, eu oro. Falo, Deus, faça a sua vontade. Nunca chega, aí eu dou uma... Mas ele não é bom porque ele vai me dar. Ele é bom porque o próprio Jesus me ensina. Que não é os não de Deus que faz ele ser bom ou não. Porque ele é bom. Porque ele é bom. Se eu falasse para você que você ganhou 10 mil reais na loteria, qual que seria a sua expressão? Eu duvido que vocês iam ficar sentados assim me olhando. Mas eu estou falando aqui que nós recebemos tudo o que Deus tinha para nós e nós não temos expressão de nada. Agora, se eu estivesse distribuindo aqui, ó, um carro aqui, um Commander ali, vocês iam levantar tudo saracoteando, viriam felizes. Mas às vezes ele está falando, eu já te dei tudo o que você precisa. Até Jesus, Deus falou, não, esse não é o meu propósito. E olha que ele bateu, ele pediu, ele orou, ele chorou, ele se humilhou, ele fez tudo que a palavra de Deus está dizendo que era para ser feita. Mas como ele amava muito a Deus, ele conhecia muito a Deus, não importava o que ele daria, o que importava é que ele continuaria firme nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Jesus fez tudo o que poderia ser feito. E ele recebeu que ele era o filho amado de Deus. Você pode não ter seu carro. Eu oro pelo meu carro. Eu oro por tudo. Mas eu vejo que o que Deus fez foi muito maior do que alguma coisa que Ele vai acrescentar ainda. Eu caminho no que Ele já me deu. Que é a liberdade de poder fluir no meu propósito, no meu chamado, na minha profissão, com as pessoas que eu amo. Sabe que Ele acrescentou tudo na minha vida. E que se Ele acrescentar algo mais, eu vou usar para que mais pessoas conheçam isso. Para que mais pessoas vejam o quanto Ele é bom. Mas muitas vezes de nós não é esse o nosso comportamento. Se Deus fala não, a gente muda de igreja. Se Deus manda a gente mexer em alguma coisa que precisa, a gente sai da igreja. Ou a gente fala mal da igreja, ou a gente critica os nossos pastores e líderes. Mas temos a capacidade de falar, seja feita a sua vontade. Mas Deus está fazendo a vontade, mas nós não nos comportamos de acordo com o que Ele nos pediu para fazer. E nessa manhã, o meu desejo é que eu possa me comportar de acordo com quando a porta se abre. E Deus confronta o meu caráter. Porque é Ele que vai me garantir a vida em Deus. A vida na eternidade. O carro vai ficar, o marido que vai junto, né? Mas pode ficar. As coisas que atrás se a ferrugem pode comer, vai ficar. Mas se Deus deixar o meu caráter alinhado com o dele, quando Ele vir, eu vou subir. E você vai subir. Não é o que você tem, mas é o tanto que você se permite, que a porta se abre, você entra na intimidade de Deus e Deus alinha você, confronta você. Eu juro que eu queria escrever aqui tudo de bom que Deus me deu, mas Ele falou, não é só sobre isso a minha bondade.
Eu sou mais bom, vou colocar assim, eu sou mais bom quando eu te confronto, porque isso vai fazer com que você tenha vida plena em mim, as outras coisas não. Você pode se perder se você não tiver um caráter de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. E se a gente olhar para esse texto, a gente percebe que ele fez todo o caminho. Pediu, bateu, procurou, e ele encontrou a bondade de Deus. No momento da cruz, o que é nos dito? Ele encontrou a bondade de Deus pela permanência dele. Ele mesmo sendo bom, não permitiu que as pessoas o chamassem de bom. Ele era bom, mas ele não permitiu que as pessoas chamassem ele de bom. Para que eu e você visse que a maldade que habita em nós não nos impede de viver a bondade dele. O revelar-se dele de acordo com o meu posicionamento e aquilo que eu vou fazer diante de Deus. E mesmo que ele fizesse, e ele fez, tudo o que eles queriam que as pessoas os fizessem, ele recebeu coisas totalmente ao contrário. Ele curou, ele restaurou, ele amou, ele abraçou gente que não era para ser abraçado. Ele foi lá no dia e curou a mulher, conversou com as prostitutas. E o que ele recebeu? O mesmo amor? O mesmo aconchego? O mesmo confrontar? Não. Ele recebeu a cruz. E eu e você nos preocupamos porque damos algo para alguma pessoa e ela não botou no WhatsApp, não falou para todo mundo que ganhou. Mas o próprio Jesus fez tudo o que ele tinha para fazer. E mesmo assim ele ganhou a cruz. E eu e você queremos mais fama, mais glória, mais poder, mais majestade, mais honra. Mas o próprio Jesus não recebeu isso, sendo que ele deu todas essas coisas. E nós, como os alecrim dourado que nasceu no campo, a gente quer essas coisas. E ele sempre orava: eu faço a vontade do meu Pai. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Jesus nos ensina e nos afirma que de um modo bem mais abundante que nosso Pai terreno, nosso Pai celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. E nos mostrará que até na disciplina paterna há uma manifestação da sua bondade. Até na manifestação, até na correção, até na disciplina, ele vai se revelar bom. Mas para que ele se revele, você precisa agir de acordo. Em Romanos 11:20 diz assim: portanto, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com vocês a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Desde que você permaneça na intimidade. Desde que você permaneça, ele abrindo a porta, te confrontando, você confessando, você se arrependendo. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. A bondade de Deus não exclui a severidade de Deus. E a severidade de Deus não exclui a sua bondade. O que muda é o que eu e você vamos querer experimentar. O que você quer experimentar nessa manhã? Nathalie, eu quero experimentar a bondade de Deus. Então Deus tem bondade para você nesta manhã. Desde que você tenha um comportamento de acordo com isso. Nathalie, eu já vivo na bondade de Deus. Amém, eu também já vivo, mas ele fala que ele tem mais bondade. Ele tem mais coisas para nos fazer. Ele tem mais, até que Jesus volte para nos buscar. Até que ele venha nos buscar. Mas o que eu vou querer experimentar? O meu comportamento e as minhas atitudes dirão o que eu vou experimentar. Como tem sido o seu comportamento? Deus, eu quero um casamento feliz, abençoado.
Mas Deus te chama para intimidade, te mostra que você fica vendo coisa que não é para ver. E se você se arrepende, Ele vai se revelar a sua bondade a você. Ele vai se revelar a sua bondade a você. Meu comportamento e as minhas atitudes dirão sobre como Deus se revelará a mim. Ou se Ele nem vai precisar se revelar. Se sua atitude foi de egoísta, de mentiroso, de invejoso, desculpa, Deus não se revela essas coisas. Porque não existe isso nele. Então não tem como Ele se revelar aquilo que não é da sua essência. Mas se você for humilde, quebrantado, disposto a fazer a vontade de Deus, Ele tem e Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. Mas o que você quer experimentar nessa manhã? O que você quer experimentar essa manhã? Eu queria que agora, se o Ministério de Louvor pudesse tocar a bondade de Deus de novo, eu queria que a gente fizesse melhor do que a gente fez na primeira vez que foi cantado. Parecia que a gente não vive essa bondade. Não tinha postura em nós de pessoas que vivem essa bondade. Eu queria que você deixasse tudo na sua cadeira. E que a gente experimentasse a bondade de Deus. Deus tem bondade para nós. Mas quem escolhe se quer ou não somos nós mesmos. Eu queria que a gente adorasse com tudo que tem dentro de nós. Ele continua aqui ensinando vocês. Mas quem que escolhe é você. Quem decide é você. Feche os seus olhos, não esqueça quem está do seu lado. Levante suas mãos, se ajoelhe, encoste o rosto no chão e fale: Deus, faça a sua vontade na minha vida. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, dou o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Se você quer essa bondade, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Ele está com a porta aberta te esperando. Ele está com a porta aberta te esperando e te chamando para uma intimidade. Eu queria que você saísse do seu lugar e você se ajoelhasse aqui na frente. E Ele vai se revelar a você a sua atitude de fé. Ele é a melhor coisa que eu pude ganhar. Então eu não vou insistir muito, porque Ele pagou um preço muito alto pela minha vida. Então se você quer receber a bondade de Deus, não porque o que você vai ganhar, mas pelo tanto que Deus vai te alinhar no propósito e deixar os teus olhos fixos para o alvo, que é a cruz de Jesus. Sua bondade nos alcançará. A sua bondade já nos alcançou, Senhor. Seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. E não pense, eu não tenho nada, eu não vivo na bondade de Deus. Se você aceitou Jesus, você já recebeu tudo. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade. Obrigado por sempre ter presença para nós, intimidade para nós. Obrigado por sempre querer se revelar a nós. Que esse seja o nosso comportamento, Pai, daqui em diante. Que a gente decida, Deus, que a gente decida, Pai, a viver nessa bondade abundante, até que o Senhor volte para nos buscar. E que a gente esteja com o nosso caráter reto e inculpável diante dos homens e do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada coração. Eu não sei, Deus, o que o Senhor ministrou, mas eu sei que o Senhor fez. Que eles levantem destes lugares, ó Pai, com uma posição. Que eles levantem, ó Deus, decididos a ter uma atitude de fé e prática. Deus, em nome de Jesus, não basta só o arrepender, se não tiver uma atitude. E que eles tenham. E que o Senhor já ministrou a atitude que eles devem ter, ó Pai. E que eles permaneçam nessa atitude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Obrigado por aquilo que o Espírito Santo trouxe para nós nessa manhã. Glória a Deus. Pode estar algum problema no microfone?